Na aula dessa semana, a gente vai ver função quadrática, ou função do segundo grau, ou equação do segundo grau, tá certo? Semana passada a gente viu função afim, que é a de primeiro grau. E aí, como eu tinha dito a vocês, hoje a gente vai ver a quadrática, tá certo? E aí, o que é uma função quadrática? Ela é uma função que o maior expoente é o 2, certo? Então, sempre vai ter ali um x ao quadrado, alguma coisa ao quadrado, tá certo? Se não existir aqui esse x ao quadrado, então ela vira apenas uma função de primeiro grau, certo? Então, para ser uma função quadrática, tem que ter essa incógnita elevada ao quadrado. Ou x, ou w, qualquer letrinha aqui elevada ao quadrado, tá certo? E aí a função quadrática ela tem seus coeficientes. Então aqui nós temos a equação matriz, a forma matriz da função quadrática, que é ax ao quadrado mais bx mais c, certo? A é o coeficiente que acompanha x, b é o A é o coeficiente que acompanha x ao quadrado, b é o coeficiente que acompanha x e c é o termo independente, tá certo? E aí eu tenho aqui um exemplo, ó, tá vendo? 3x ao quadrado mais 8x mais 10. Percebam que elas se parecem. Essa aqui é a forma matriz, a base, e essa aqui já é uma forma já feita. E aí a gente tem aqui que o A é 3. A é o termo que acompanha x ao quadrado, então nessa aqui de baixo, quem acompanha x ao quadrado é 3, certo? Caso não tivesse esse 3, só tivesse o x ao quadrado, então seria 1, tá bom? Se o x ao quadrado estiver sozinho é porque é 1. No caso aqui a gente tem um 3, né? Então o A vai ser igual a 3. O B vai ser igual a 8, tá certo? O coeficiente B aqui é 8 e o C é 10. Professora, para que isso? Quando vocês forem usar ali a fórmula de Bhaskara, vocês vão precisar, porque tem B ao quadrado menos B, enfim. Então, menos 4A vezes C. E aí vocês vão precisar saber quem é A, quem é B e quem é C na equação, tá certo? Lembrando, quando o x ao quadrado ou o x estiver sozinho, é porque é 1. E aí a gente vai para os zeros da função quadrática. Pessoal, não é diferente da função afim essa parte. Quando eu peço a vocês os zeros da função, eu quero que vocês igualem ela a zero, tá bom? Ou quando eu quero saber as raízes, os zeros são é a mesma coisa que as raízes. Então, se eu digo eu quero saber o zero de tal função, ou eu quero saber quais são as raízes de tal função do segundo grau, vocês vão igualar a zero e resolver a equação. Desse jeito, a gente tem aqui a função f de x igual a x ao quadrado menos 4. E aí eu quero saber os zeros dessa função, quem são? Ou as raízes. E aí vai ser igualado a zero, tá bom? E aí, resolvendo, vocês sabem que no primeiro membro só fica letra, no segundo membro, números. Então, esse menos 4 passa para o outro lado positivo, tá certo? Fica x ao quadrado igual a 4. Para tirar esse quadrado do x, a gente passa como raiz. Mais ou menos raiz de 4, tá bom? E raiz de 4 é 2, então a gente tem que x é igual a mais ou menos raiz de 2. Então, os zeros dessa função aqui vai ser mais 2 e menos 2, ou as raízes serão mais 2 e menos 2. E aí a gente tem essa que também é do segundo grau, só que essa aqui ela é incompleta, certo? Ela só tem A e C, ela não tem o B. Essa aqui ela está completa. E aí, para descobrir os zeros dessa função, as raízes, a gente vai igualar a zero, certo? E quando iguala a zero, o que acontece? Vira uma equação de segundo grau que é resolvida aqui pela fórmula de Bhaskara, e o delta, né? Então, a gente tem que delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Para isso que vocês precisam saber quem é a, quem é b e quem é c, certo? E aí, b é menos 2, a vai ser 1, né? Que o x está sozinho, então é 1. E c, 1 também. Então, a gente vai ter aqui que b ao quadrado vai ficar menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 1. Resolvendo, menos 2 ao quadrado é 4, menos 4 vezes 1 vezes 1, menos 4. Aí vai ficar menos 4, que vai dar 0, certo? Depois disso, a gente vai para aquela fórmula do x.
Olha lá aqui. Então, a gente tem que x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. E aí, ó, b é menos 2, então a gente tem o menos da fórmula e o menos 2 já tem o menos, né? Então, fica o menos do lado de fora, entre parênteses, o menos 2. Mais ou menos raiz de 0 sobre 2 vezes 1. Menos por menos mais, então fica mais 2, mais ou menos raiz de 0 sobre 2, né? 2 vezes 1 é 2. Aí a gente vai, ó, x', aí a gente usa o mais. E para x duas linhas, a gente usa o menos. Então, fica 2 mais 0 dividido por 2. Vai ficar 2 dividido por 2 igual a 1. X duas linhas vai pegar o menos, né? Então, fica 2 menos 0 dividido por 2. E 2 dividido por 2 é 1. Tá certo? Então, quando pedir para descobrir os zeros ou raízes de uma equação de segundo grau, uma função quadrática, vocês vão igualar a 0 e resolver por Bhaskara, ou nesse caso aqui, ó, por radiciação. E aí a gente tem algumas relações entre os coeficientes e as raízes, tá certo? Os coeficientes A, B e C e as duas raízes, que no caso são essas aqui que a gente viu. Então, nós temos aqui que a soma das duas raízes é igual a menos B sobre A. O que quer dizer com isso? A soma das duas raízes, aqui no caso, ó, 1 mais 1 dá 2, né? É igual a menos B sobre A. Então, vai ficar menos B, menos por menos mais, 2 dividido por 1, 2. Tá vendo? Ó? 1 e 1, 2, menos B sobre A, 2. Certo? E a multiplicação das raízes é C sobre A. Voltando aqui, ó, só para vocês verem. A multiplicação, ó. Então, 1 vezes 1, 1. E C sobre A, a gente vai ter C é 1 e A é 1. 1 dividido por 1, 1. Então, aqui deu 1 e aqui deu 1, certo? Provando que a fórmula está certa, certo? E, passando isso, a gente tem o estudo do gráfico. Pessoal, o gráfico de uma função, ele é uma parábola, tá certo? Da função afim, é uma reta. Da função quadrática, é uma parábola. Pode ser assim ou pode ser com a concavidade voltada para baixo, tá bom? E aí nós temos algumas especificações. Lembram lá dos coeficientes A, B e C? Então, se o A for maior que 0, a parábola vai ser assim, ó. Ela vai ter a concavidade voltada para baixo, que no caso o A é 2, e 2 é maior que 0, certo? Se o A for menor do que 0, então ela tem a concavidade voltada para cima, no caso aqui, ó, menos 1. Menos 1 é menor que 0, então ela fica desse jeito. E temos aqui com B também, né? A gente tem aqui os parâmetros com A, olhando só para A, e temos olhando para B. Se o B for maior do que 0, a parábola cruza o eixo X no ramo crescente. Pessoal, o ramo crescente é aquele que está subindo. Então, na parte que está subindo é a parte que vai passar em Y, tá certo? Estão vendo aqui, ó, a parte que está subindo passa em Y. Se B for menor que 0, a parábola cruza o eixo Y no ramo decrescente. Então, ó, aquele que está descendo ou está diminuindo é onde vai pegar na reta de Y, certo? E aí a gente vem aqui, ó, se B for igual a 0, a parábola cruza o eixo Y no vértice. O vértice é a parte mais alta ou mais baixa da parábola, dependendo de como ela esteja. Então, ó, se B é igual a 0, ela cruza bem aqui no meio, tá certo? E aí a gente vai olhar os parâmetros para o coeficiente C. E igual na função afim, ele indica o ponto onde a parábola cruza o eixo Y, certo? Então, no caso aqui, ó, suponhamos que seja 3. Então, provavelmente, essa função seria, como a concavidade é voltada para baixo, A é positivo, então poderia ser x ao quadrado, né? Cruza no ramo descendente, então quer dizer que B, ó, ramo descendente, B menor que 0. Então, vamos dizer que essa função seria o quê? X ao quadrado menos 2x. E, como aqui toca em 3, vamos supor, né? Menos 2x mais 3.
Então, vocês vão olhar a função. Vou voltar aqui, só para... Aqui, ó. Essa aqui, o C é 4, então quer dizer que ela passa aqui em Y no ponto 4, tá bom? Essa aqui é menos 10, então quer dizer que ela toca aqui, ó, em menos 10, entenderam? E vamos lá pra frente. E aí a gente ainda tem a parte de delta, acho que esses aí vocês lembram. Dependendo do valor de delta, a gente vai saber quantas raízes a função vai ter e em quantos pontos do eixo x a parábola toca. Então, ó, se delta for maior que zero, delta deu 4, por exemplo. Então, essa parábola ela toca em dois cantos. Tanto assim quanto assim, ó. Com a concavidade voltada para cima ou para baixo, ela vai tocar em dois cantos, ó. 1, 2, tá certo? Se delta for menor do que zero, ela não toca nem no canto da reta de x. Tá vendo aqui? E se delta for igual a zero, ela toca só no ponto aqui, o vértice é quem toca no eixo de x. Isso quer dizer que só tem uma raiz, tá bom? Aqui quer dizer que tem duas raízes, ó. O canto que toca em x é onde tem raiz. Então aqui, essa equação aqui, ela tem duas raízes. Essa não tem nenhuma raiz, porque o delta é negativo. Por isso que a gente disse que quando o delta dá negativo para a equação, tá? E aqui a gente tem uma raiz só, que delta é igual a zero, toca só um ponto de x. E aí a gente vai estudar o vértice da parábola, tá certo? E aí o que é que acontece, meninos? Falando de vértice de parábola. O vértice é o ponto mais alto ou mais baixo, dependendo de como é que está a concavidade dessa parábola. Nesse caso aqui, o vértice é o ponto mais alto dela. Nesse outro caso, o vértice é o ponto mais baixo, tá certo? Então, quando isso acontece, nesse caso, a gente diz que a parábola tem um valor máximo. E aqui ela tem um valor mínimo, tá certo? E aí, ó, vamos passando. Coordenadas do vértice. Pessoal, acontece muito de cair em questões ali uma parábola e ele quer saber qual é o maior valor dela. Então, o maior valor, se ela tiver dessa maneira aqui, o maior valor, vocês vão precisar da coordenada do vértice, né? Ou o menor valor. E como é que vocês vão saber quem é esse valor? Quem é o valor de x e quem é o valor de y? Quem são as coordenadas? Então, temos a fórmula. Para achar a coordenada de x, vocês vão fazer menos b sobre 2a. Quem é b e quem é a, professora? São os coeficientes. Lembram no comecinho desse vídeo? Que a função ela é ax ao quadrado mais bx mais c. Então, vocês vão olhar lá, quem está acompanhando x é o b e quem está acompanhando x ao quadrado é o a, certo? E aí, ó, descobrindo aqui quem é x, quem fazendo essa fórmula, a gente descobre a coordenada de x do vértice. E aí, y, vocês vão fazer menos delta sobre 4a. Para descobrir aqui, ó, o valor de y, e assim vocês vão descobrir a coordenada aqui do vértice dessa parábola, tá certo? E aí vamos para os nossos exemplos. Primeiro, o volume V em um reservatório de água varia em função do tempo t em horas, conforme representado no gráfico da função quadrática abaixo. Volume e horas. Aí ele quer saber, de acordo com esse gráfico, em quantas horas esse reservatório atinge seu volume máximo. Pessoal, esse aqui nem precisa de conta. O que é que acontece? Ele quer saber aqui em quantas horas, então quanto tempo atinge o máximo de litros. Então aqui a gente vai olhar para o vértice, né? O máximo de litros está aqui, ele não quer saber qual é o máximo, ele quer saber o tempo. E uma coisa interessante, o vértice ele sempre cai aqui na metade do caminho, tá certo? Então se ele cai na metade, aqui é 24 e aqui é a metade de 24, 12. Já achamos nossa resposta, tá certo? E vamos para o segundo. Mesma coisa, só muda as informações. Uma pedra é atirada para cima e sua altura h em metros é descrita pelo gráfico abaixo, que está em função do tempo t dado em segundos. Ele quer saber qual foi o instante em que essa pedra atingiu a altura máxima. A altura máxima aqui seria 25
olhando. E como eu disse, ó, o vértice sempre cai na metade da reta X. Então, ó, a reta X aqui seria o tempo, que é o que ele quer saber, né? O instante. Se aqui é 10 e cai na metade de 10, 5. Temos nossa resposta sem precisar fazer muitas contas, só olhando. E aí a gente vai para o exemplo 3. Um determinado medicamento possui dosimetria estipulada através de uma função representada da seguinte forma. Aí está aqui a função. Menos x ao quadrado sobre 4 mais 12x menos 80. E ele diz assim, em que d de x é o valor da dosagem em miligramas e x é a idade da pessoa a ser medicada. Para qual idade é indicada a dosagem máxima desse medicamento e qual é o valor máximo da respectiva dosagem? Então, o que acontece? Vou voltar aqui, tá certo? Só para vocês terem uma noção. Vai ficar mais ou menos assim a parábola. Então, ó, o ponto máximo a gente tem de um lado a dosagem máxima e do outro, aqui, ó, vamos supor que a gente teria a dosagem máxima e do outro lado a gente tem a idade, certo? D de x é o valor da dosagem e x é a idade. Então, y vai ser o valor da dosagem, essa ponta aqui, e x vai ser a idade da pessoa. E ele quer saber qual é o máximo, certo, da dosagem, qual é o máximo da idade. Bora lá fazer essa, que essa tem continhas. Então, meninas, a função dada na questão é essa, né? E aí, ele diz que d de x é o valor da dosagem e o x, tá aqui, é a idade da pessoa, tá certo? E aí, o que ele quer saber? Qual é a dosagem máxima, que vai ser o y, e qual é a idade máxima da pessoa. Então, ó, o que acontece? A gente vai usar as fórmulas do vértice, das coordenadas do vértice, tá certo? Então, a gente tem aqui que x do vértice, que vai ser a idade, é igual a menos b sobre 2a, tá certo? Então, bora lá. A gente vai ter aqui x do vértice é igual a menos b, menos 12, sobre 2 vezes a, que é, ó, quando não tem nada, 1, então fica menos 1 quarto, certo? Então, a gente vai fazer assim, x do vértice é igual a menos 12, mais por menos, menos, 2 vezes 1, 2, então fica 2 sobre 4. Divisão de frações, você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Se é 2 sobre 4, fica 4 sobre 2, tá certo? E aí, ó, menos por menos, mais. E aí a gente tem 12 vezes 4, tá certo? 12 vezes 4 vai dar 48 dividido por 2. 48 dividido por 2, 24. Então, x, que é a idade, a máxima vai ser o quê? 24. E aí a gente vai para o y do vértice, que a fórmula é menos delta sobre 4a. Para isso, a gente tem que saber o valor de delta, né? Então, bora lá descobrir quem é delta. Vou botar aqui embaixo para ficar mais fácil. Aqui, pronto. Delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, a gente tem que b ao quadrado, b no caso é 12, então vai ficar 12 ao quadrado menos 4 vezes a menos 1 quarto, certo? É a. Então, menos 1 quarto vezes c, ó, menos 80. E aí a gente vai fazer, ó, 12 ao quadrado, 144, menos por menos, mais por menos, menos. 4 vezes 1, 4. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 80, 80. Então, a gente vai ter 144 menos 80, que vai dar 64.
Então, a gente sabe que delta vai ser 64. Então, voltemos para a fórmula do y menos delta. Então, menos 64 sobre 4 vezes a, que é menos 1/4. E aí, ó, continuando, a gente tem menos 64, mais por menos, menos, 4 vezes 1, 4 sobre 4. Teremos menos 64, menos 4 dividido por 4, 1. Menos por menos, mais, né? 64 dividido por 1, 64. Então, a dosagem máxima vai ser 64 miligramas. E a idade máxima, 24 anos. Tá certo? Bora olhar se a resposta tá certa. 24 anos e 64 miligramas. Certíssima. E aí, passando para o último exemplo, bem simples. Sejam A e B números reais positivos. Considere a função quadrática f de x igual a x vezes ax mais b, definida para todo número real x no plano cartesiano. E aí, no plano cartesiano, qual figura corresponde ao gráfico de y, que é igual à função? Pessoal, o que é que acontece? A gente vai fazer uma multiplicação aqui, ó. Vai ficar ax ao quadrado mais bx. Ax ao quadrado mais bx, tá certo? Então, o que é que isso quer dizer? Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Ó, vai ficar mais ou menos assim essa equação. Ax ao quadrado mais bx. Então, não tem o c, né, aqui. Isso quer dizer que o c vai ser igual a zero. Então, bora lá. Esse a, ele é positivo, tá certo? Tá vendo? Sejam A e B números reais positivos. Então, se o A é positivo, a parábola vai ser... Deixa eu mudar aqui. Ela vai ser assim, certo? Então, ó, o que é que a gente faz? Já cancela a letra C e cancela a letra D. E aí o B, ele é positivo também. Se ele é positivo, isso quer dizer que vai tocar no eixo Y ali no ramo crescente, tá certo? Na parte crescente. Se fosse negativo, tocaria na parte decrescente. Então, aonde é que está tocando em Y? Na parte crescente, na que está subindo, ó. O B. Então, a gente já sabe que a nossa resposta é a letra B, tá certo? E aí, meninos, eu vou passar um exercício, como sempre. Se vocês sentirem alguma dúvida, vocês falem comigo no WhatsApp, perguntem, mandem áudio, que eu respondo. Eu vou tentar ajudar vocês de qualquer maneira, tá certo? Um cheiro para todos.